Hoje quero te fazer uma pergunta muito especial. Quando você olha para o seu passado e você começa a lembrar das coisas, o seu passado, ele te condena ou ele te ensina? Eu estou fazendo essa pergunta porque muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso passado, nós nos enchemos de culpa. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Se eu tivesse a oportunidade de fazer outra vez, eu começaria de uma outra forma e não como eu fiz. Nossa, como eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu fico pensando nisso, sabe? Que eu poderia ter tido um passado muito melhor. Quando a gente fica com essas reflexões que não nos ajudam muito, geralmente a gente carrega uma culpa, uma grande culpa. E a gente não conseguiu exercitar o auto-perdão, a gente não conseguiu se desfazer desse sentimento. E ele se manifesta assim, como se fosse uma pedra que nos atirasse dentro de um lago e a gente afundasse cada vez mais, sentindo remorsos, sentindo arrependimentos e não conseguindo se livrar disso. E se a gente está nessa situação, é porque a gente está carregando algumas culpas, e grandes culpas às vezes. E eu quero te fazer um convite para repensar isso, ressignificar isso de uma outra forma. Se nós pudéssemos olhar no passado e começar a trazer as pérolas de aprendizados que nós tivemos com isso. E se eu não estiver conseguindo olhar justamente para o ponto fundamental das experiências que nós vivemos, que é justamente essa de poder dizer assim: eu passei por isso, mas eu aprendi isso. Existem formas de nós fazermos essa visita ao passado e fazer tipo essa faxina mental, não é? Fazer essa organização da nossa casa mental. Eu aprendi na psicologia positiva, que é uma das áreas que eu mais gosto de atuar, que nós podemos aprender muito com as nossas dificuldades do passado, com aquilo que a gente chama de erro. E eu sou da seguinte linha de pensamento: que bom que erramos, porque é assim que também aprendemos. E quando eu olho para o meu passado e eu consigo olhar para pontualmente para esse momento em que eu cometi algo que hoje eu julgo não fazer mais, porque naquela época eu passei por tal situação, se a gente começa a olhar de maneira diferente, tipo, eu sei que eu passei por isso. O que foi que eu aprendi com isso? O que eu posso trazer agora para o meu presente e que pode me ajudar muito a mudar essa visão do meu presente que está muito pessimista? Porque muito do que nós apresentamos hoje no presente, nós estamos trazendo do passado, como se nós arrastássemos uma corrente, não é? Tem gente que diz: nossa, já estou arrastando corrente. Ou seja, os fantasmas do passado frequentando a minha vida atual. Como é que eu posso mudar isso? A primeira questão que a gente tem que olhar é: o que foi que eu fiz? Onde eu cometi aquilo que eu não queria ter cometido? Quando a gente identifica, a gente joga um olhar reflexivo, justamente se fazendo a pergunta: o que eu posso aprender com isso? Esse é o primeiro passo. Depois que eu comecei a analisar, refletir e perceber os aprendizados que eu posso tirar dessa experiência vivida, vivenciada no passado, eu vou começar a olhar e ver quais são os caminhos que eu posso utilizar para perdoar ou me perdoar. Porque às vezes nós até perdoamos, já até convivemos, mas a gente não está conseguindo se perdoar. Então, quais são os caminhos que eu vou tomar para me perdoar, para me dar o auto-perdão? Porque existe um caminho a se fazer do auto-perdão. E cada um pode descobrir a sua forma. Eu tenho a minha forma. Então, pare para pensar nisso, como é que você pode fazer esse caminho do perdão ou do auto-perdão. É o segundo passo.
Depois que a gente encontrou esse caminho e que a gente consegue aliviar o peso da culpa, porque existe um peso da culpa e o perdão, ele faz com que essa culpa ela diminua, não é, o seu peso. Nós vamos fazer a prática da gratidão, que é o terceiro passo. Eu começo a observar a gratidão, ser grato pelo que aconteceu, porque me trouxe aprendizados, porque me deu a possibilidade de eu perdoar, porque deu a possibilidade de eu me perdoar. Então eu começo a exercitar a gratidão. Quando a gente toma esse caminho, esse peso da culpa, ele começa a se transformar em aprendizados. E a gente traz para o presente esses aprendizados, a gente aplica e deixa que o nosso olhar se amplie sobre isso. E quando a gente traz as coisas boas, né, já o perdão, a gratidão, os aprendizados para o presente, nós conseguimos perceber mais ainda o que de bom nós temos. Porque o peso da culpa, ele nos vela o olhar. Ele coloca camadas e véus que a gente não consegue realmente perceber. Não consegue olhar para aquilo de bom que tem ao nosso redor. Por isso a prática da gratidão. A gratidão, ela abre o nosso olhar para as coisas boas que temos no presente, para as nossas conquistas, para as nossas realizações, para as pessoas que nos fazem bem, para o que nós temos hoje para a saúde. Enfim, a gente começa a perceber as dimensões da vida de uma maneira muito diferente. E com isso a gente consegue planejar o futuro, consegue ter essa perspectiva, essa visão ampla de futuro. Olha só o que o peso da culpa nos tira quando nós valorizamos a culpa. Nos tira o nosso presente e pode também nos tirar, consequentemente, essa projeção de futuro. Então, eu acredito que às vezes quando a gente não consegue estar satisfeito, né? Estar satisfeito com aquilo que a gente tem no presente e a gente não consegue planejar o futuro, a gente não consegue pensar no futuro, vamos dar uma visitazinha no passado, né? Vamos dar uma olhada no passado e ver quais são as culpas que estão me impedindo de ter o que eu quero. É impressionante como isso está muito conectado. Eu sempre digo que há uma grande possibilidade de grandes culpas impedir o nosso progresso no presente, ou seja, a nossa caminhar, não é, nesse processo de conquistas e tudo mais. E nos impede muito de fazer um planejamento para o futuro, de conseguir visualizar o futuro. Então, vamos começar a olhar para isso. Foi um dos caminhos que eu tomei e isso me fez um bem muito grande. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês justamente porque eu fiz esse passo a passo. E eu acredito profundamente nisso, na nossa capacidade de auto-perdão, de rever, de ressignificar e digo mais, de reelaborar, não é? Fazer com que o presente dê certo e o futuro seja muito melhor.